Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos realizados pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada de hoje é a professora da UFPR, Marileia Scartesini. Graduada em Farmácia e Bioquímica, mestre em Ciências, Bioquímica e doutora em Genética pela Universidade Federal do Paraná, USP Ribeirão Preto e Gênova, Itália, com a tese A Associação da Doença Arterial Coronariana com Marcadores Genéticos. A professora atualmente trabalha com a linha de pesquisa Dislipidemias, variações, variabilidade genética e marcadores da doença arterial coronariana. Professora, muito obrigada pela presença aqui no programa Em Tese. Professora, o que são dislipidemias? Patrícia, dislipidemias é o termo empregado para mostrar quais são as alterações dos lipídios no sangue, ou seja, das gorduras. Mas quais são as principais gorduras que estão de interesse na clínica que podem aumentar ou diminuir no nosso sangue? São principalmente o colesterol e os triglicerídeos. E normalmente o colesterol é o vilão da história. O triglicerídeo não tem muita fama, né? Mas, na verdade, o que nós precisamos entender é que o colesterol é o principal lipídio do organismo. Nós não vivemos sem o colesterol. Lógico que o triglicerídeo também é importante. Então, vamos definir. Triglicerídeo, ele é a gordura que serve para estocar energia. Então, quando se fica muito tempo sem comer ou quando se faz um exercício, você vai usar o triglicerídeo armazenado para obter energia. O colesterol é o melhor lipídio porque ele dá origem aos ácidos biliares, que vai favorecer a emulsificação das gorduras, que vai favorecer por si só outras absorções a nível intestinal. O colesterol também é o precursor dos hormônios, principalmente os esteroides. Então veja a importância que são os hormônios para a mulher. A vitamina D, precursora, é o colesterol. Todas as membranas do nosso corpo precisam do colesterol. Vamos citar todas as células, mas veja, o eritrócito ele não vive sem o colesterol. Para ele passar, para ele estar atravessando os capilares pequenos, ele precisa do colesterol. Então, o colesterol é muito importante para o nosso organismo, só que ele tem que ser controlado. Então, nós temos que manter o nível do colesterol nos níveis desejados, preconizados pelas instituições, pelas diretrizes nacionais e internacionais. Com isso, significa que, periodicamente, as pessoas devem estar indo ao clínico e verificar seus níveis via laboratório. Só que algo muito importante que eu vou chamar a atenção, porque nós estamos, inclusive, eu fiz parte das diretrizes de 2001, as terceiras diretrizes, na verdade, nas segundas diretrizes também, e agora nós estamos liberando as quartas diretrizes. Para o paciente ir ao laboratório, ele deve, no mínimo, observar o jejum de 12 a 14 horas. Por quê? Porque se ele ficar menos tempo, o exame dele vai ser alterado. Se ele ficar mais tempo, ou seja, mais do que 14 horas, o organismo também entra num outro processo. Então, observar o jejum correto antes de ir ao laboratório, não fazer exercício antes de ir ao laboratório, porque também altera o exame, e não também fazer ingesta de álcool antes de ir ao laboratório. Ou seja, tudo isso é para que o exame saia de um modo mais simples, redondinho, e que a gente não tenha interferência, então, e o clínico possa tratar corretamente e ajudar o paciente para que ele possa prevenir a doença arterial coronariana. Veja, tudo isso, então, as dislipidemias são as situações em que vão levar, por isso que diz dislipidemias e marcadores da doença arterial coronariana, vão levar à doença arterial coronariana. O que é a doença arterial coronariana? É uma doença de idade adulta que evolui progressivamente, é silenciosa e que ela vai se manifestar no evento. Qual é o evento? No infarto agudo do miocárdio ou na angina. O que é o infarto? O infarto é quando há obstrução dos vasos porque formou um coágulo. Na verdade, é a aterosclerose que estava presente no vaso. Como não foi tratado, essa aterosclerose não reduziu, ficou vulnerável, ficou uma placa instável, ela rompe. Quando ela rompe, ela forma um coágulo, e esse coágulo obstrui os vasos, não deixa passar o sangue. Se esse coágulo for pequeno, você só vai ter a dor, que se chama então angina. Quando você tem a obstrução total, que o coágulo é grande, você tem um infarto agudo do miocárdio. E você sabe que você tem vários fatores para a doença arterial coronariana. O colesterol e os triglicerídeos são os lipídios que são fatores. Mas você tem outros fatores, como a hipertensão, o tabagismo, são fatores importantíssimos. A genética também?
A genética também, a história familiar, ou seja, a genética. Então, também você vai ter a obesidade. Como evitar a subida do colesterol? Certo, então vamos lá. O colesterol, da onde que ele vem? Bom, principalmente você tem duas fontes, a dieta e o organismo sintetiza. Puxa, então veja, o nosso organismo ele já produz, mas ele produz principalmente se você ofertar substrato, ou se você ofertar tijolinho para ele formar o colesterol. Ou seja, a dieta, então vamos à dieta. Quais são os produtos que nós temos na nossa alimentação que são ricos em colesterol? Principalmente os produtos, a gordura de origem animal. Então aí nós vamos pegar leites e derivados, você tem então o leite integral, queijos, manteiga. Então a manteiga, você tem o colesterol e você tem a gordura saturada. Então aí já começa a se falar em tipos de gordura. A gordura saturada, que é onde você tem na gordura animal, e a gordura e a vegetal. A vegetal é a melhor. Por isso que o azeite de oliva, o óleo de canola, você deve substituir ao invés da gordura saturada. Você vai ter também na carne, todas as carnes. Então, lógico, só que não quer dizer que você não possa comer. Você tem que comer em quantidades equilibradas, ou seja, por isso nós temos aí a nutrição, que é uma profissão que evoluiu muito nos últimos 10 anos, e ela é uma auxiliar, é coadjuvante com a cardiologia, aonde ele traduz para cada paciente, é um paciente, o equilíbrio da sua dieta. Então nós temos que ter um equilíbrio, porque nossos hábitos mudaram muito, Patrícia. Eu vou até fazer uma analogia, porque eu sou do tempo ainda, talvez seja muito antiga, em que no domingo, a maionese, o molho de maionese, você só comia na salada no domingo, junto com o frango assado. Hoje não, a maionese você come no café da manhã, na hora do almoço e na janta, se você olhar algumas famílias que têm esse hábito. Então eu acho muito importante a orientação na sua casa, na sua família. Você tem que pensar na tua saúde também. E realmente a obesidade é um fator de risco importante, e principalmente a obesidade visceral, que é aquela no abdômen. E a Associação Internacional de Diabetes e Obesidade preconizou ano passado a redução da medida da cintura quadril, ou seja, tem que reduzir também a circunferência cintura-quadril, que é mais um fator de risco. Então, eu acho que os nossos pais precisam começar a educar seus filhos muito cedo. E esse hábito ele vai perdurar. Então, são duas coisas importantíssimas, exercício e dieta. O exercício, ele não só reduz o teor de gordura, porque ele vai queimar principalmente o triglicerídeo, mas ele dá o bem-estar que ele proporciona principalmente ao endotélio dos vasos, ou seja, aquele que carreia, aquele que permite que o sangue leve oxigênio aos tecidos, que o sangue leve os nutrientes aos tecidos. Então, esse endotélio ele é beneficiado com o exercício. Não estou dizendo com isso que as pessoas têm que sair correndo fazer exercício, muito pelo contrário. Exercício tem que ser feito de acordo com a faixa etária, a intensidade, então tem que ser orientado. E os profissionais estão aí para orientar o exercício também. Então, exercício e dieta são fundamentais. Nós temos algo muito importante que não é o meu campo, que é a nutrição. A nutrição está aí, eu acho que valeria a pena entrevistar um nutricionista nessa área. Mas veja bem, as fibras, ou seja, você tirar o carboidrato processado e passar para o carboidrato natural, ou seja, aquele integral. Isso é muito importante. Os conselhos a respeito de alimentação a gente traz para o nosso telespectador daqui a pouquinho. O programa Em Tese volta já. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços:
A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. E o programa Em Tese está de volta falando de dislipidemia. Professora, nós falávamos no outro bloco a respeito dos bons hábitos alimentares. O que é que se deve consumir para que o coração esteja bem? Esteja em ordem. Então, veja, como eu falei, você trocar o carboidrato processado, que você tem aí a farinha, né, de trigo a branca, você passar por uma farinha de trigo integral, ou seja, produtos integrais. Você tem o arroz integral, tem vários produtos integrais. Mas uma dica que eu acho importante, eu estou orientando uma tese junto com uma endocrinologista para uma nutricionista que está trabalhando com a gente, é a utilização do farelo de aveia. Então, veja, não é a aveia em flocos, flocos pequenos, é farelo de aveia, não é nem a farinha, farelo de aveia. 2 colheres de sopa por dia ajuda a reduzir a absorção do colesterol no intestino, para aquele indivíduo que tem a dieta controlada. Para quem come um caminhão de colesterol não vai resolver nada. Porque há muita crendice em relação a determinados alimentos que reduziriam o colesterol ou que colaborariam nesse sentido. Inclusive existe o folclore do colesterol, como a gente costuma dizer. Por que para um paciente a berinjela faz e tem efeito e para o outro não? Por que um medicamento para um resolve e para o outro não? Então, voltando, o farelo de aveia, nessa pesquisa, a gente sabe, está obtendo um resultado muito bom na absorção da glicose, o que já é muito bom, porque a glicose ela vai dar colesterol. Então, aqui tem algo importante lembrar. E eu, como especialista, no caso, sobre metabolismo de colesterol, passar para as pessoas que o excesso do carboidrato, onde você tem a massa, o doce, ele lá no fígado, se você comer em excesso, vai dar colesterol. O excesso de proteína vai dar colesterol. Então, o nosso fígado faz o balanço da ingesta diária. Se você teve atividade e quanto você comeu. Então, o excesso, ele vai ter uma substância que é comum a esses três, o ponto central do ciclo do metabolismo de carboidrato, lipídio e proteínas. Essa substância, que é o acetilcoenzima A, que é o ácido acético ativado, vai sintetizar triglicerídeo, colesterol, fosfolipídio. Ou seja, de um doce, de uma bala, você vai formar colesterol se você comer em excesso. Então, isso é muito importante as pessoas terem noção que você tem que ter esse equilíbrio. A ingesta tem que ser controlada. E como o nosso metabolismo diminui com o passar do tempo, depois dos 30, você tem, ou você diminui a ingesta ou você aumenta o exercício. Mas eu acho que tudo na vida tem que ser equilibrado. Agora, em termos de dislipidemia, nós temos 3 causas. Vamos voltar às dislipidemias. Primeiro, ou a causa é meio ambiente, que é tudo isso que a gente acabou de falar, ou seja, excesso na ingesta e falta de exercício. Então, se o indivíduo for ao clínico, ele faz o perfil lipídico, está lá o resultado tudo aumentado, o clínico se faz 30 dias, uma dieta que reduz o teor de gordura, ou passa para o nutricionista. Esse paciente volta depois de um mês e tem a redução do seu perfil lipídico. Esse paciente está respondendo ao meio ambiente, ou seja, ele reduziu o seu perfil lipídico simplesmente com a redução da ingesta. Então, esse pode ir sossegado para casa que a genética dele é boa, tudo é bom, só ele vai ter que ter esse cuidado. A segunda causa são as doenças como diabetes mellitus, hipotiroidismo, que a frequência está alta, principalmente nas mulheres. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande. Aqui vai uma dica, por favor, colesterol alto, é importante observar como está funcionando a tireoide. Doenças hepáticas, doenças renais, tudo isso aumenta o colesterol. Quando tratada essa doença, o colesterol diminui. Então, são dislipidemias secundárias a doenças. E daí nós vamos para a terceira causa, que é a genética.
Aí a genética é algo, até como eu sou doutora em genética nessa área, tive a oportunidade de estar em Ribeirão Preto e na Itália, lógico, tudo auxílio ao governo, e aqui está, onde nós temos a doença mais frequente no homem é a hipercolesterolemia familiar, ou seja, colesterol aumentado por defeito no DNA da pessoa que herdou, então, ou do pai ou da mãe. É a mais frequente no homem. Então, a cada 500 pessoas, você tem uma com o colesterol aumentado nos níveis de 400 a 500 miligramas por decilitro. A cada 500. Para você ter... Então, essas são mutações, alterações no DNA, numa proteína que controla o metabolismo do colesterol. A 1 para 1 milhão, você teria a hipercolesterolemia homozigótica. Então, você precisa de 1 milhão de pessoas para ter com a homozigótica, onde o nível chega a 800. Esse indivíduo não passa para a vida adulta se ele não tiver um tratamento especial. E mesmo é muito caro, e nós tivemos a hemodiálise, é tipo uma hemodiálise, chama-se plasmaferese. O primeiro local, primeira capital que teve foi Curitiba, na clínica do Dr. Riela. Hoje parece que inclusive está desativada pelo alto custo. Então, mas hoje nós temos medicamentos que estão ajudando mais para esses casos. Então, saindo desse nível de colesterol alto, nós vamos ter outras alterações, que foram motivo da minha tese, outras teses das minhas orientadas, que são mutações, alterações pequenas, que o colesterol aumenta um pouco, mas não chega a nível de 400. Então, isso a gente sabe que, por exemplo, um polimorfismo, que são mutações mais leves, a gente sabe que vai causar uma hipercolesterolemia suave. Viaja agora para a Inglaterra. Viaja, então, é isso que eu gostaria de dizer. Eu estou indo para Londres para desenvolver uma pesquisa só com hipercolesterolemia familiar, onde nós vamos pesquisar todas as mutações e uma indústria ligada à biologia molecular vai montar um chip. Com esse chip nós vamos fazer a análise da hipercolesterolemia familiar muito mais rápido e muito mais barato. Então, a partir de agosto do próximo ano, estarei de volta à nossa universidade e poderei trazer, então, o resultado da minha pesquisa. Desde já convidada para participar no Em Tese na sua volta. Deixa o compromisso aqui assumido contigo. Vocês podem me ligar, estarei, então, na universidade. Embarco agora no final de julho, para iniciar 1º de agosto até final de julho do ano que vem. Obrigada pela presença aqui no programa Em Tese. E o programa Em Tese termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.